ao vivo. Olá! Tem ninguém ainda. Como é que faz pra colocar outra pessoa? Adicionar um convidado. Ah, acho que é aqui. Deve ser. Estamos chamando mais seguidores. A Lohane. Oi, a Lohane. Oi, Karina. Karina. A Karina, beleza? Vocês estão ouvindo direitinho? Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Acho que não. Dá um joinha aí se tá ouvindo. Dá joinha? Sim. Obrigada. É Valeu, que tem um delay. Lohane. Ah, um delayzinho, né? Perfeitamente. Então, Que tá beleza. Bom. O áudio tá bom. Vem, gente. Chama aí sua mãe, papagaio, periquito, primo, tio, tia. Carol. Fala, Carol. A pastora Carol. A menina das lives aí. Patrick. Pastor Patrick. Bem-vindo. Tudo bom? Bem-vindo. Em breve o Henrique aí vai estar com a gente também, compartilhando, falando um pouco sobre esse tema. Chega pra cá. O cara me puxando aqui. Fica pertinho. Vamos entrando. Temos 4 pessoas. Só dando um tempinho pra galera entrar, algumas pessoas ativaram o counting down da live, então já vai aparecer pra elas que a live tá começando. Então é só pra dar um tempinho aí pra galera entrar, mas não vamos esperar muito não, que a gente tem bastante coisa pra compartilhar com vocês. É isso aí. E... Ai, Gé! Oi, Gé! Oi, Gé. Não te conheço, mas... Esse Oi, é o Gé. Dudu. Quem não sabe, eu sou o namorado da Karen. Karen é minha namorada. Oi, tia. Oi, tia. É só tia também. É? E aí, a gente tem muitas coisas para compartilhar. Fizemos até um roteirinho aqui pra gente não esquecer de nada. Também vai interagindo com a gente, mandando pergunta. Mandando pergunta, isso. O Henrique vai entrar daqui a pouco. Ainda dá tempo de mandar pergunta. Isso. A gente já tá com as perguntas recebidas aqui em mãos. E já a gente vai começar. Que horas são? São exatamente 19h01. E um? Vamos Isso. esperar só mais um minutinho? Sim, sim. Você pode falar, né, amor, como é que se deu essa vontade, né, de falar um pouco, fazer essa live, né? Sim. Só começar nesse aspecto. Dar uma introdução, né, devagarzinho. O que aconteceu? Eu tava conversando muito com o Dudu, né? A gente conversa muito, né? E a gente troca os nossos passados todos. Henrique entrou. O nosso convidado, special guest, entrou, já tá aqui pronto para chamar. Então, Beleza. já que ele já tá aí, vamos já começar mesmo, Vamos né? agilizar. Então, a gente estava conversando sobre o nosso passado complicado, né? Com sentimentos, pensamentos. E eu fiquei com muita vontade de fazer um Fala Karen sobre esse tema, né? Eu já tenho feito alguns, mas eu queria fazer um específico sobre depressão e ansiedade ainda em setembro. Justamente pelo Setembro Amarelo, né? Isso aí. E aí eu compartilhei com o Dudu, falei assim, Dudu, quero fazer. Aí depois de um tempo ele falou, acho que eu vou fazer também. Imitando. Casal junto cresce junto, né? Faz as coisas junto. É isso aí. E aí eu falei, então por que a gente não faz junto? Aí a gente, não, vamos sim. Então, a gente conversou com o Henrique, que é o nosso amigo, psicólogo, sim. E ele, super gente boa, super profissional, capacitado demais, vocês vão ver, topou de cara, e a gente, esse foi o único horário que a gente conseguiu, né, em comum entre as agendas. Então, era o horário reservado para fazer isso. Então, bem-vindos à nossa live sobre ansiedade e depressão. As sogras entraram juntas. Olha só. No mesmo segundo. Aí, a gente trouxe uns dados que Dudu achou, ele vai compartilhar com a gente para introduzir o tema. Tá. Então, assim, desde já, né, esses dados aqui, que segundo a OMS, né, dados do fim de 2019, início de 2020, mas que após o início da pandemia, com certeza deve ter aumentado muito, né, esse quantitativo, que diz o seguinte, que 9% da população, ou seja, quase 19 milhões de habitantes, sofre com algum grau de transtorno de ansiedade.
e com depressão cerca de 6%, 11 milhões e meio. Mas isso são as pessoas que são diagnosticadas, tratadas, né? Então tem muita gente que não fala nada, então certamente esses dados são muito maiores, né? Então, um dado interessante que eu achei aqui também é que sabe-se que 10% dos pacientes clinicamente deprimidos chegam de fato ao suicídio. Então esse é um tema muito importante, esse é um tema muito sério, né? E infelizmente as pessoas às vezes têm preconceitos e não dão o devido valor, a importância para esse tipo de problema, né? Às vezes porque tem medo de falar, né? Acha que medo vai ser de se julgado. expor, vai ser julgado. Exatamente. E assim, a gente tem que entender que esse tipo de problema, depressão, ansiedade, transtornos, né? Que eu acho que o Henrique vai falar melhor daqui a pouco. Ele não escolhe pessoa, não escolhe cor, não escolhe classe social, não escolhe sexo. Crença, exatamente. Muito importante falar da crença. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas vão falar, isso é falta de Deus, isso é falta de, você não tem fé, você é fraco, você é isso, você é aquilo, né? Mas na verdade não é por aí. Cada pessoa sabe onde ela aperta, cada pessoa tem a sua personalidade diferente. História, né? Tem uma história por trás disso, né? Então, assim, é muito importante, até mesmo vocês, se tem alguém na família ou algum amigo que passa por esse tipo de situação, evite esse tipo de comentário, sabe? Muito pelo contrário, que vocês possam dar dando suporte para essa pessoa procurar uma ajuda profissional, ajuda um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, né? Então, assim, a princípio de tudo, isso não é frescura, não é bobeira, não é apenas uma tristeza profunda, não é falta de Deus ou coisa parecida. Só quem passa sabe, como eu já mencionei aqui, né? Então, assim, Então... Fala... Posso falar um pouco? Pode, não. Você quer falar? Não, pode falar. Não, então, assim, e quem vê a gente aqui rindo, brincando, né? Quem nos conhece pessoalmente não sabe o que um passado recente nos trouxe. E conosco não foi diferente. Então a gente está aqui para falar um pouco sobre a nossa situação, né? Que as pessoas, de repente, a gente vai até expor um pouco, né, amor? Para justamente vocês verem que, mesmo a gente aqui dando a cara a tapa, a gente sabe que tem pessoas que não falam nada porque ficam com medo, ficam achando que vão ser julgadas, né? E a gente também passou justamente por isso, de ter medo, a gente passou, né? Exatamente. Então, assim, um dos fatores, né, que eu acho que a gente pode até comentar, né? Desemprego, situação na família, perda de ente querido, dos gatilhos, né? Os gatilhos, né? São fatores, né, que podem gerar alguns sintomas na gente. Tudo isso foi passando, vontade de estar no controle de tudo, de querer abraçar o mundo, se achar mais forte que tudo, né? Se achar inabalável, guardar muita mágoa, rancor, estresse do trabalho, pressão. Então, assim, uma série de coisas foram acontecendo com a gente, né? E com certeza alguém já deve ter passado por algum tipo de situação complicada, né? A vida emocional toda devastada, alimentando pensamentos que não levam a nada. Às vezes até uma criação abusiva, Uma criação abusiva, uma situação, né, de pai, enfim. Então são situações que a gente tem que ficar ligado, né? E então justamente essa live é para mostrar para vocês que nós somos pessoas normais, mas que nós passamos por isso, né? Então eu posso falar em N sintomas aqui, achar que vai morrer. Você já sentiu o que? Achar que vai morrer? Nossa, eu tinha certeza absoluta. Eu tava dentro do shopping e eu tinha certeza que eu ia morrer. Exatamente. Eu andava na rua, eu achava que ia desmaiar a qualquer momento. Eu tinha que chegar em casa e botar um ventilador em cima de mim, porque eu falei, caramba, eu vou morrer. Dormência, taquicardia. Eu achava que eu tinha alguma doença grave. E olha só, você certamente já fez isso. Procurar no Google. Tô com dor no braço, o que será que é? É coração. Aí você procura lá, doutor Google. Olha só, não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Vá no médico. Veja primeiramente o que você tem, né? Porque isso sua cabeça começa a ficar meio balançada, né? Perde toda a noção das coisas. Posso falar um monte de coisas aqui, também. Não ter força para sair da cama. Só levantava e olhava para cima, para o céu e sem alegria. As coisas que me davam prazer, quem me conhece sabe que quando eu gosto de futebol, eu gosto de muitas coisas, eu não tinha alegria nessas pequenas coisas, né? Então, assim, realmente é um problema muito sério, sabe? E por que a gente tá compartilhando? Desculpa. Por que a gente tá... Fala, Karen. Fala, que a Karen tá falando demais. Tô nada. Por que a gente tá compartilhando essas coisas? Porque se você tá sentindo esse tipo de coisa... claro que nós não somos médicos, né, para falar que você está com depressão, mas é só para ligar um alerta, né? Exatamente. Para colocar uma pulga atrás da orelha. Exatamente. E ficar assim, já senti atento, isso. Né, esses sinais, esses sintomas. Um medo absurdo, ou então assim, um medo excessivo de tudo, achar que, sei lá, vai morrer, que tem uma doença grave, enfim.
Muitas coisas, né? Corpo dormente. Nossa, dormência eu tive demais. Exatamente, falta de ar. Quando eu tinha falta de ar também e achava que, caramba, eu ia morrer se eu, não, por exemplo, não bebesse água. Isso foi taquicardia, a gente já falou? Já falou taquicardia, enfim. Então muitas são esses coisas, alguns né? sintomas em comum que a gente teve. Claro que cada caso é um caso, não é porque a pessoa tem depressão que ela vai necessariamente manifestar dessa forma, né? Cada um é um, e por isso que é importante ir no médico. Sim. Mas esses foram os sintomas que a gente teve em comum. Então eu também tive alguns outros, ele também alguns outros, mas a gente quis compartilhar os que se repetiram, né? Para dar mais embasamento. Exatamente. Então, assim, a gente pode falar de nossa experiência pessoal, o que a gente faz, né? O que a gente fez e continua fazendo, né, amor? Pra superar, né, esse problema, essa doença, né? Então, assim, primeiro de tudo, é como a Karen falou, reconheça que você precisa de ajuda. Gente, sem preconceito, remédio são muletas que vão ajudar a gente nesse tratamento. Psicólogo, psiquiatra, não tenha vergonha, não tenha medo de se expor. Entendeu? Terapia são profissionais capacitados. Deus também deu dom para essas pessoas de cuidar, de tratar. Então, muito importante né, nesse sentido. Não tenha preconceito. Né? Eu lembro que eu chegava, nas primeiras vezes que eu tomei o remédio, eu olhava minha caixa, um monte de tarja preta e falava, caramba, eu não sou maluco, não vou tomar isso não. Eu sozinho, comigo mesmo, ninguém sabe. E com o passar do tempo eu fui vendo, não, cara, isso é para me tratar, é para ajudar. É temporário e daqui a pouco as coisas vão ser encaminhadas melhor, né? Sim. Então, assim, uma segunda outra coisa, assim, que é muito... Essa é a primeira coisa, a principal, procura ajuda, né? Assim, só um parênteses nisso, eu, por exemplo, antes de procurar ajuda, eu primeiro tive a fase de não entender o que estava acontecendo, né? Que também tem isso. Às vezes a pessoa tá sentindo um monte de coisa, mas não tá entendendo. Então, no início eu achava que era estresse. Tô muito estressada, um monte de coisa acontecendo. Só que foi persistindo isso. Então, eu fui vendo que não era só um estresse, né? Exatamente. E aí, depois que eu reconheci que alguma coisa estava errada, aí veio a fase da negação. Não, comigo não. Não, comigo sou maluco, não sou doido, né? Não, mas eu também sentia, era negação porque eu tinha culpa de admitir isso, sim. Poxa, eu sou uma pessoa, né, que estudou, que trabalha com o que gosta, que tem uma família estruturada, né, graças a Deus, que, enfim, estudou, tem saúde, então, assim... Eu tava me sentindo culpada de estar sentindo essas coisas. E eu me colocava ainda mais para baixo por estar sentindo aquilo, né? Acaba que sendo uma bola de neve, né? Sim. E aí depois eu reconheci que precisava de ajuda mesmo. É verdade. Não, e sentimento de culpa, como você falou, é absurdo, assim, sabe? Muitas pessoas são acometidas por isso, com sentimento de culpa, de se culpar mesmo, de achar que isso não pode estar acontecendo comigo, né? E assim, acho que com a nossa experiência, algumas coisas a gente está comentando aqui. Uma segunda coisa que eu acho bem interessante é que você tem que conversar com a sua família e com as pessoas que te amam, sabe? São pessoas que querem teu bem verdadeiramente. E assim, se afaste de pessoas que acabam sugando um pouco, né? Só fala de problemas, reclamações, situações, reclama, né? do Brasil o dia inteiro, do Brasil o dia inteiro, do mundo, né? Porque isso com certeza vai afetar a sua mente. Olha só, gente, saúde mental realmente importa. O Henrique vai estar falando aí daqui a pouco. Aliás, que horas são, né? Pra gente não tomar o tempo dele. O especialista é ele. 7h12. 7h12. Tá bom, vou fazer uma introduçãozinha aqui, né? Daqui a pouco o Henrique... Segura aí que Henrique vai ir. Nossa, Henrique também conhecido como Rambo, metralhadora. Vocês vão amar o Henrique, gente. Pode mandar uma mensagem pra ele depois, já marcando consulta, porque, olha, ele é maravilhoso, sério, vocês vão ver. Ele é. Então é isso aí. Uma outra situação que me ajudou muito é a gente levar as coisas leves, sabe? Sabe, gente, o mundo vai continuar girando se você não fizer determinada coisa, o mundo vai continuar, as pessoas vão continuar existindo se você não fizer determinada coisa. Ou seja mais irresponsável, entre aspas, você tem que fazer suas atribuições, mas não queira abraçar o mundo. Não levar tudo na ponta da faca. Não leva tudo na ponta da faca, sabe? Seja leve. As coisas precisam ser leves, sabe? Porque o mundo vai continuar girando. E uma coisa bem interessante que uma vez alguém falou isso pra mim e eu pensei com muita atenção, diz o seguinte: será que daqui a um ano essa situação que te incomoda vai estar te incomodando? Será que é tão importante assim mesmo? Sabe? Começa a questionar algumas coisas. Então a gente está relatando aqui experiências, coisas que aconteceram com a gente, que nos ajudaram e tem nos ajudado a superar, né, esse tipo de problema, né? Sim.
Outra coisa também, que eu não sei nem se tá aqui no script, mas eu lembrei agora. Vai falando, deixa... Deixa Deus, né? Deixa o Espírito fluir. Deixa Deus fluir. Que o tratamento, assim, tem muitos momentos de ups and downs, de tipo assim, de queda, né? Você cai e se levanta de novo. E às vezes você tá no meio do tratamento, você já tá numa constância. Mas tem algum dia que você cai, vem uma frustração muito grande, né? Porque você já achava que já tava caminhando, já tava indo pro desmame e de repente não. Acontece alguma coisa que te dá uma crise, né? Eu ainda tenho crises. Henrique sabe. Eu ainda tenho crises. Mas é aquela coisa de vambora, levantar, que o dia seguinte tá sempre aí e precisa continuar. É verdade, né? É a importância mesmo, né, de estar tomando remédio, de estar continuando nessa batida, né? Sim. Uma coisa, assim, que me ajudou muito numa crise que eu tive foi assistir vídeos de comédia. Logo eu gosto de rir. Porque, assim, você assistindo vídeo, você começa a distrair, entendeu? Aquilo, apesar de você não ter prazer, como eu falei, do futebol, mas de tanto você ver um vídeo de comédia, uma coisa engraçada, e eu até escrevi aqui, ó, Castro Brothers, não sei se alguém conhece. Eu morria de rir com aquilo, sabe? Algumas coisinhas assim que eu falei, caramba, me deixava um pouco mais leve, sabe, o ambiente, né? A minha vida mesmo, né? E uma coisa muito importante é você fazer uma atividade nova. Sim. Uma atividade, seja sei lá, ler um livro novo, uma pintura. Eu descobri a aromaterapia. Aromaterapia, a pessoa que tem os seus cheiros. Meu olfato apurado. Já até dei pra ele também alguns olhinhos também. Vai entrar na aromaterapia. Então, assim, e eu lembro que uma coisa que me ajudou foi aula de dança de salão. Se tiver alguém da dança aí, ó, super indico, super recomendo. Eu até falei com um amigo meu que na época ele foi dançar também. Caramba, você não pensa em nada mesmo. Você só quer pensar nos movimentos dos passos e tentar reproduzir com o seu corpo, sabe? Então, assim, foi algo que me ajudou muito, bastante. Aula de dança de salão. E além é bom pra mente, pro físico, e é pra qualquer idade, qualquer pessoa. Pra quem tem talento, né? Eu não tinha talento, era todo duro, mas... Então me ensina. Vamos me ensinar. Acabando a live a gente faz uma aula aqui. Próxima live, como aprender dança de salão. Eu vou chamar outras pessoas. Me chama. Vou chamar, né? Pilates, academia. Isso aí. Uma atividade física também importante. Uma caminhada, uma corrida, sabe? E as pessoas já falam, né? Corpo são, mente sã, né? Tem esse ditado, né? Então, assim, é sempre bom tá fazendo esse tipo de atividade. Uma outra coisa interessante que eu observei é você questionar os seus pensamentos. Olha, será que isso é verdade? Será que é bem assim? Sabe? O Henrique, ele costuma até falar, né? Que dois pensamentos não podem ocupar o mesmo espaço. Né? E se aquele pensamento está te acometendo, mas será que é isso mesmo? Duvide. Será que é isso mesmo? Né? Dê um novo ressignificado, né? Ressignifique seus pensamentos. É que nem você está na praia e bota um óculos escuro. Você vai ver lá a montanha está escura. Mas será que é isso mesmo? Tira os óculos, tira suas lentes para ver se é isso mesmo. Às vezes a montanha não é tão grande assim. Né? Por isso que conversar é bom também, né? Exatamente, as pessoas vão ter outros pontos de vista também. Exatamente. De repente a pessoa vai te ajudar a levantar, mas conversa com pessoas sábias, né? Com pessoas que queiram ter o bem de fato, né? Isso é muito importante. Então, assim, e por último, acho que não menos importante, né, amor? Renovar e mudar seus pensamentos. E eu acho que assim, a gente como cristão, né, tem toda a base da palavra. Eu acho que a fé é muito importante, a religião, né? Então, assim, renovar os pensamentos todos os dias. Quando alguma situação te aparecer, você está mudando, né, seus pensamentos, pensando em coisas boas, né, em coisas justas, coisas amáveis, né? Sim. Então, como diz lá em Filipenses 4, né, de 6 a 8. Lê aí, amor, você. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, aqui a gente está colocando um pouquinho também, né, do que nos fez ter uma base, né? Nós somos cristãos, então a fé que é o firme fundamento, né? E a gente
usou muito esse firme fundamento sólido da palavra engenheiro civil. Pode dar alguns exemplos, né, de fundações. Que isso, aí tem que fazer outra live. Outra live, só sobre fundações. E aí, realmente, assim, é um fundamento que não falha, né? Exatamente. Não falha. E aqui o apóstolo Paulo tá falando, né? Tudo que for bom, tudo que for honesto, amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento, entendeu? Dois pensamentos não vão ocupar o mesmo espaço. Então, pense na coisa certa, né? Sim. Então, o que a gente quer dizer aqui, né? Uma coisa para vocês, que vocês estão assistindo a gente agora, a gente já vai abrir para o Henrique para estar falando, que a sua vida, assim, é muito importante, que há um propósito para a sua vida. Se você está passando por um tipo de situação, sei lá, a gente não sabe, a gente expôs aqui situações nossas, né? Quem vê a gente assim acha que a gente vai ser sempre alegre, né? Rindo, né? Na verdade, não. É que nem aquelas pessoas que olham no Instagram. Aquilo que as pessoas botam no Instagram é só um recorte do que ela quer passar pra vocês, gente. Então, recorte muito pequenininho. Muito pequeno. Né? Aquelas pessoas têm os problemas também, sabe? Tem gente que olha aquilo ali e fala, caramba, a pessoa é rica, a pessoa viaja, faz tudo, mas na verdade... Não, cara, as pessoas têm os problemas também, entendeu? Ela quer mostrar aquilo pra vocês, mas todo mundo tem seus problemas. Então, não olhe aquilo achando que é o todo. Aquilo simplesmente é um recorte muito pequeno da vida da pessoa. E sabe o que também, isso que o Dudu tá falando das redes sociais, é a comparação. Comparação, Nossa, a comparação automaticamente vai se comparar. É o ladrão da alegria. Então, é a sua vida, é a sua família, é a estrutura que você tem, é o emprego que você tem. Então, você não pode se comparar com ninguém, porque ninguém tá na sua pele, né? Exatamente. E o contrário também, né? Exatamente. Cada um tem sabe onde cala aperta, né? A pedra que tá no sapato, né? Então, assim, nós estamos aqui. Se vocês quiserem falar com a gente em inbox também, seja no meu Instagram, Facebook, a Karen também, a Fala Karen tá aqui também, essa menina linda com esse batom vermelho. Então, assim, pode falar com a gente, entendeu? Se tiver alguma situação, fale com o Henrique também, que a gente vai estar abrindo para ele agora. Então, só quero dizer que a sua vida é muito importante, não desista, sabe? Existe um propósito maior e com certeza você vai sair dessa e conte com pessoas certas, né? Sim. Fala, amor, vamos chamar o Henrique? Vamos chamar o Henrique, que eu estou Temos algumas ansiosa. perguntas aqui. Já guardamos aí as algumas perguntas e... Eu vou descobrir como que coloca uma pessoa aqui na live. Alô, Henrique. Fazer vamos a entrar aí, transmissão ao vivo com Henrique Souza, enviar solicitação. Responde aí, Henrique. Alô, alô, alô. Oi. Olha, meu amigo. Tudo bom? Deixa eu só aceitar minha câmera aqui. Esse cara é fera. Amigo, 0800. Tudo bom, gente? Boa noite. Muito obrigado pelo convite de vocês. Boa noite, meu amigo. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Caminhando. Tava fazendo atendimento agora, terminei, aí pulei já pra cá. Já correu pra cá? Já tá todo mundo ouvindo o Henrique direitinho? Tá todo mundo ouvindo. Dá um joinha aí se tá todo mundo tiver ouvindo. Tá aí, acho que ninguém tá escutando, ninguém tá falando nada. Mas vamos lá. Aqui tá um pouco baixo, Henrique, mas... Tá baixo? Deixa eu aumentar aqui meu volume, então. Vê se ficou melhor. Ô, mestre. Deixa eu deixar um abraço pra doutora Marina também, que é a psiquiatra que tratou de mim, tem tratado de mim. E a doutora Manuela também. Isso, essa ajuda psiquiátrica, estão começando já nessa batida, essa ajuda psiquiátrica ela é de suma importância. Né? Por quê? Porque quando a gente passa por situações dessa, como no caso da depressão, da angústia, da ansiedade, a primeira coisa assim, para a gente falar antes de entrar na parte da psiquiatria, é que ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Isso é um fato. As pessoas elas se suicidam porque elas não conseguem encontrar respostas para as suas vidas. Então, pelo fato da pessoa não ter repertório de resposta para as demandas da vida, a única resposta que ela tem naquele momento seria o suicídio. 90% dos suicídios eles poderiam ser evitados se as pessoas buscassem ajuda. Mas muitas vezes a pessoa não tem nenhum repertório de resposta para estar buscando ajuda. Sabe? Quer ver uma prova grande de que o ser humano ele não quer morrer? Se eu fizer uma pergunta aqui agora e falar assim, ó, quem aqui usa creme hidratante? Muitas pessoas vão colocar aqui que usa creme hidratante, maquiagem. Por que as pessoas usam creme hidratante, maquiagem, produtos estéticos? Porque ninguém quer morrer. As pessoas querem adiar a velhice, as pessoas querem adiar o final da vida, porque o ser humano ele nasce para morrer. Isso aí é fato.
a gente não quer morrer, a gente tolera a morte, mas ao mesmo tempo a gente quer reter a morte. Como que a gente faz para reter a morte? Daí a gente começa a usar esses produtos de beleza, toma vitaminas, para a gente tentar empurrar a morte, para tentar empurrar a morte um pouco mais para frente. Então ninguém quer. Então a pessoa usa Jequiti, Natura, Avon, sei lá mais o que, Mustela. Porque as pessoas não querem morrer, elas querem evitar. Elas querem evitar esse momento. Então elas usam isso justamente inconscientemente para que a morte ela seja evitada a todo custo. Cirurgias plásticas, puxa o pé de galinha daqui, puxa para lá, tira o papo do pescoço. Por quê? Porque as pessoas não querem morrer, elas querem ser jovens, elas querem viver para sempre. O ser humano sabe, mas ele não aceita. Né? Entrando um pouquinho na teologia, o ser humano realmente ele não nasceu para morrer, ele nasceu para ser eterno. Deus criou o ser humano para ser eterno. Né? Então, entrando um pouquinho agora na parte da psiquiatria, a psiquiatria é uma parte muito importante, porque ela que vai dar o pontapé inicial quando a pessoa está com sinais, ela está com sintomas de depressão, ansiedade, estresse. A psiquiatria ela vai dar esse empurrão através das medicações, que a gente chama de psicofarmacos. São a terapia medicamentosa. Como que o cérebro humano ele funciona? Claro, não dá para eu falar tudo aqui, a gente precisaria de muito mais tempo, mas dá para dar pelo menos um resumão. Nós produzimos neurotransmissores a todo tempo. Esses neurotransmissores eles comandam as nossas alegrias, amores, tristezas. Tudo isso é controlado por essas substâncias neurobioquímicas. Quando eu passo por situações como o Dudu falou no início, eu perdi um ente querido, eu fui demitido do trabalho, meu chefe chamou a minha atenção, esses neurotransmissores eles têm uma baixa naquele momento. Por quê? Porque você provavelmente ali pode estar passando por uma depressão reativa, ou seja, uma informação que você acabou de receber trouxe para você um grau ali de tristeza. Se esse grau de tristeza ele persistir, é porque os seus neurotransmissores não estão funcionando de uma forma adequada. Então a medicação ela vai entrar justamente para trabalhar essa retomada, essa produção de neurotransmissores, para que você volte a ficar alegre, para que você volte a ter sentimentos de amor, e ele te dá um empurrão, ele te dá um impulso para que você possa estar produzindo algo que deveria ser produzido normalmente e agora não está sendo mais produzido. Então o remédio ele seria, como o Dudu falou no início, ele seria uma muleta. Ele seria uma muleta. E a terapia ela entraria na... Tá dando para chutar? Tá tranquilo? Não tá? Tá. A terapia ela entraria também como uma muleta no sentido de você trazer ressignificações dos seus pensamentos, fazer que você pense da forma que você pensava anteriormente, para que esses neurotransmissores voltem a funcionar de uma forma natural. E com o tempo, esse remédio ele vai começar sendo desmamado. Você tomava o inteiro, daqui a pouco você está tomando uma metade, daqui a pouco você está tomando um quarto, e assim por diante, até você ser desmamado. Então, a contribuição da psiquiatria ela é formidável. Os remédios eles foram criados de uma maneira que você... Essa coisa, o remédio vicia. Não, ele não vicia. Se você usar ele de forma adequada, ele não vai viciar. Existem remédios de tarja vermelha e remédio de tarja preta. Remédio de tarja preta, senão eu vou ficar citando o nome porque eu não sou médico. Também não quero induzir ninguém a ficar comprando remédio, até porque também não dá, vai ter que ter receita. Mas o remédio de tarja preta ele vai agir no sintoma. Você está tendo aquela crise ali naquele momento e o remédio ele vai agir naquele momento no sintoma, mas ele não vai na causa. A causa seria o remédio de tarja vermelha que vai fazer todo aquele tratamento durante todo aquele período. E se você tiver uma crise no percurso, pode acontecer alguma coisa no meio desse percurso e você tenha algum tipo de crise, aí a pessoa ela entra com o remédio da tarja preta, toma, e ela tem geralmente os remédios de tarja preta são sedativos, são calmantes, então eles te dão aquela rebaixada e você fica de uma maneira mais estável ali naquele momento. Então a medicação ela tem um papel fundamental. As pessoas têm um preconceito muito grande, né? Desculpa, não ouvi. Sim, e a explicação do Henrique mostra a complexidade da coisa. Ficou aqui muito rápido.
mas falou sobre mil professores, né? Há muito eu tenho ideia da complexidade que meio de infraestrutura. Todo embasamento científico por trás, né? E por isso que existe um tratamento que precisa ser indicado por um psiquiatra, porque não é tão psicólogo, e é cada caso. Henrique, para a gente começar um pouco assim dessas perguntas, você pode... Deixa eu só fazer um adendo antes. As patologias da mente, elas foram criadas pelo inconsciente para tentar nos preservar. O que isso significa? Eu sempre dou esse exemplo. Eu tenho um sonho de ir na Disney e andar naquelas montanhas russas. Deixa eu falar aqui que o pessoal está falando que o som está baixo. Vocês estão me escutando? O som da Karen está ruim. Oi, vocês estão ouvindo? É o áudio da Karen que está ruim, que eles estão falando. Mas vocês estão me escutando? Só bota aí um ok, alguma coisa assim. Tá escutando? Beleza. A Ana Bia falou que tá escutando. Sim. Então, as patologias da mente, elas foram criadas pelo inconsciente para proteger o ser humano. Vou dar um exemplo. Eu sempre dou esse exemplo. Vamos supor que você tenha o sonho de ir na Disney para andar naquelas montanhas russas, aquelas mais rápidas do mundo, e você juntou dinheiro aí, uma boa parte da sua vida, e agora o dólar é quase R$6, a gente vai ter que juntar mesmo, uma boa parte da vida mesmo, para ir para lá. E você foi e fez essa viagem dos sonhos. Chegando lá, você chegou lá no parque lá que tem as montanhas russas, e quando você tá na fila, a coisa tá caminhando de uma forma muito legal, aí quando você chega na sua vez, você tem uma crise de ansiedade. É o seu sistema tentando te proteger de algo que ele acha que é perigoso. Mas andar de montanha-russa na Disney não é perigoso. Mas o teu sistema ele entende que é perigoso. Então o que ele faz? Ele te dá a crise. Alô? Fica o perigo, mesmo não sendo perigo, não, mesmo aquela situação não ser o perigo, o sistema ele vai te travar. Então, assim, esse é o adendo que muitas vezes a gente tem crises, e as crises, na realidade, são para te proteger. Mas sendo que o sistema é arcaico, ele está tentando te proteger de uma forma errônea. E isso aí vai começar a se espalhar para outras situações na sua vida também. Até chegar a uma depressão, um caso grave, onde a pessoa ela tem grande dificuldade de sair até de casa, porque a casa ali, entrando um pouco dentro da psicanálise, a casa ela é o local de refúgio, é o local onde você se sente bem, onde você se sente à vontade, onde estão seus familiares, é o local que possivelmente você não vai ter crise. E a pessoa ela começa a alimentar aquilo ali. Se eu sair de casa, eu vou ter crise. É ter medo do medo. Se eu sair de casa, eu vou ter crise. Se eu for numa festa, eu vou ter crise. Então, se eu for numa festa, antes eu tenho que pesquisar se tem um hospital próximo, para que eu possa ser consultada, se tem um pronto-socorro ali. Então, começa a gerar essa bola de neve. Né? Então, assim, pode falar. A gente recebeu aqui algumas perguntas de alguns dias para cá, e tem uma aqui que é específica sobre medicação. Está escrito assim: cansei de tomar tanta medicação e estou querendo parar. Tem problema? Tem problema, não pode parar não. Só quem pode tirar a medicação é o médico, porque se você tirar a medicação antes, você pode ter um efeito chamado efeito rebote. Ou seja, aquilo que você estava passando, e você no meio do tratamento você arrancou a medicação, pode ser que isso aí venha 2 vezes pior. Você pode ter. Porque você está cortando algo que está sendo injetado dentro de você, que é o remédio que está ali te segurando naquele momento. É o remédio que está dando aquela segurança para você. Se você retira ele, você está deixando de produzir neurotransmissores. A sua mente ela ainda não está apta, ela ainda não está treinada para estar produzindo eles.
Isso aí com o Sozinha. tempo, sozinha, isso aí com o tempo, com a medicação e com a terapia, quando você acha, geralmente você vai ver isso muito no esporte. Ah, eu sofria de depressão, mas quando eu comecei a praticar o esporte, caramba, eu não precisei mais tomar remédio, meu médico deu alta da medicação, ou seja, hoje eu vivo uma vida estabilizada. Por quê? Porque ela conseguiu achar algo dentro do cotidiano dela que faz que ela consiga produzir isso de uma forma natural. Sim, sim. Exatamente. E Henrique, assim, tem como você falar um pouco sobre a diferença entre depressão, ansiedade, esses transtornos, e a Tá, relação com medo excessivo, como é que faz para combater o medo? tá, Tem gente que vamos tem que lá. enfrentar o medo também. A Ainda mais depressão, agora com esse vírus, né? A A pandemia. pandemia tá Tem muita aí, gente com medo. tem alguma uma dica nesse momento vamos também? lá, tá. Se eu esquecer alguma coisa aí que você me falou, você me fala. Vamos lá, começando pela depressão. Vambora. A depressão, ela é excesso de passado. Quando eu vivo muito do passado, provavelmente eu vou ser uma pessoa depressiva. Porque eu estou vivendo muito do meu passado, não estou vivendo o meu presente e eu não tenho como projetar futuro. Porque eu estou vivendo sempre lá atrás. Sempre lá atrás. Então isso pode gerar, sim, uma depressão. O estresse, ele é um excesso de presente. A pessoa está tão focada no presente dela, tão focada, tão focada, tão focada, tão focada, que ela acaba ficando muito estressada. E a ansiedade, ela é excesso de futuro. Eu fico pensando tanto no amanhã, eu fico pensando tanto no que pode acontecer, eu fico pensando tanto no que vai ser, como é que vai ser depois da pandemia, será que as coisas vão voltar ao normal, e como é que está a violência, e eu não posso sair de casa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo outro. Excesso de futuro. A coisa nem aconteceu, é uma possibilidade remota, mas a pessoa já alimentou aquilo tanto dentro dela, ela nutriu aquilo tanto dentro dela, que já criou vida dentro dela. Então ela está vivendo ali uma ansiedade, um excesso de futuro muito grande. O que as pessoas vão pensar? O que eu vou fazer? Calma, viver um dia de cada vez. E como Vamos é aí que até faz para hoje. escutar esse tipo de pensamento? Substituindo ele. Eu preciso encontrar, eu preciso criar, eu preciso encontrar e criar um repertório de respostas para que justamente eu possa cortar esse ciclo. Jean Piaget, que é um biólogo suíço, ele falava que a mente humana, ela assimila, acomoda e adapta informações. Eu assimilo uma informação, acomodo ela dentro de mim e adapto a minha realidade. Se eu achar uma informação superior à que eu tinha anteriormente, essa informação é substituída. Ou para o mal, ou para o bem. Hoje a gente está vendo muito para o mal. Ah, o Rio de Janeiro tá, não sei o que, na pandemia. Aí a pessoa tá lá, na pandemia no Rio de Janeiro, a coisa, sei lá, tá controlada. Vamos dar um exemplo. Tá controlada. Ah, mas eu vi no jornal hoje que a epidemia não está controlada. Aqui já deu um boom. Ela está substituindo aquela informação. Substitui aquela informação, acomodou dentro dela, está adaptando a nova realidade dela. Ou seja, ela vai ficar pior. Então eu preciso criar um repertório de resposta ao contrário disso. Né? E hoje é o que a religião, no nosso caso o cristianismo, ele faz conosco. Né? Se a realidade material, física, me diz uma coisa, o que a realidade espiritual ela me fala? A realidade espiritual ela é maior do que a realidade material. Eu preciso chamar a existência aquilo que não existe. Provérbios 18, 21, entrando um pouco na teologia. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. Eu vou comer do fruto daquilo que eu coloco para fora. É fato. O que é maior? Eu não nego a realidade, eu não nego o fato da pandemia, eu não nego nada disso. Mas eu tenho dentro de mim, confesso e coloco para fora algo que é maior do que toda essa realidade do que eu estou passando. É por isso que hoje, assim, eu entendo, eu nunca tive depressão, já passei por tristezas, mas eu nunca tive depressão, porque eu sempre tenho dentro de mim uma resposta que é maior do que aquilo que está passando. Se eu creio que o Deus que criou todas as coisas é meu pai e ele cuida de mim, ter saudações, eu vou fazer a minha parte. Eu vou cuidar daquilo que a ciência ela preconiza, porque anda de máscara, aquela coisa toda, e o resto eu coloco nas mãos de Deus e ele trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías 64, versículo 4. Amém. Amém, Henrique. Me diz um pouco assim, o excesso de medo. A gente tem que combater ele, é normal ter medo, não é? Quanto o medo
social? O medo, ele Como é que eu fiz sobre essa situação? o medo, ele é normal na vida de todo ser humano, mas ele não pode dominar a vida do ser humano. Eu tenho medo de atravessar com um sinal aberto, porque senão eu posso ser atropelado. Eu tenho medo de chegar na Avenida Brasil e atravessar sem ser pela passarela. O medo, ele faz que eu evite fazer coisas que venham trazer malefícios para mim. Isso, ele é uma proteção para mim. Agora, a coisa é o pânico, é o excesso de medo. O excesso de medo é o que traz o problema. Eu não vou sair mais na rua, porque pode acontecer isso e aquilo. Aí já está entrando no pânico. Aí pode ser transtorno de pânico ou pode ser uma crise de pânico. Agora, aquilo que vai sobrepor o pânico e o medo, porque assim, o medo eu identifico, o pânico eu não identifico. O medo é algo identificável. Eu tenho medo de, beleza, pânico eu não identifico. Ele simplesmente se aposta de mim e eu não consigo compreender o porquê que eu estou tendo aquele pânico, que é o que acontece muitas vezes. Eu estou com pânico, mas eu não consigo identificar o porquê. O pânico não se identifica, medo sim, medo você consegue identificar. Agora, aquilo que vai sobrepor o medo, o pânico, é a coragem. A coragem. Aí a gente entra de novo no exemplo da montanha-russa. Com certeza, todos que vão uma montanha-russa chegam lá, têm medo. Mas quando ele entra na montanha-russa e ele dá os primeiros loopings lá e ele termina ali aquele tempo ali naquele brinquedo, ele vai lá e fala assim, cara, quero ir de novo. Mas ele continua tendo medo. Mas ele quer ir de novo. Aí é que ele continua tendo medo, mas ele quer ir de novo. Porque ele teve algo chamado coragem. A coragem tem que sobrepor o medo. Aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta, mudando um pouquinho de assunto. A gente falou muito, uma pergunta, né, que recebemos aqui esses dias. A gente falou muito sobre frescura, né, que as pessoas ainda costumam dizer que é frescura. E aí eu recebi a seguinte pergunta. O que fazer quando a sua família acha que é tudo bobagem e diz que você tem que parar com isso? Quando você já está pedindo ajuda, já está reconhecendo, percebeu que precisa, mas as pessoas que você ama estão falando para você parar com essa frescura. Sim, vamos lá. Existem duas abordagens que vai dar uma explicação bem legal para isso, que é a psicanálise e a análise fenomenológica. A psicanálise, ela vai chamar isso de verdade absoluta. Se eu não me engano, acho que é verdade absoluta que ela fala. Verdade psíquica, desculpa. O que é a verdade psíquica? Aquilo ali para mim é verdade. E se eu tenho medo, se eu estou deprimido por aquela situação, se eu estou angustiado com aquela situação, e se aquilo ali para mim é verdade, eu como terapeuta, eu olho aquilo ali como verdade. Eu não questiono. Eu não estou ali para questionar, mas isso é besteira. É a tal da empatia, né? Eu não estou ali para questionar. Ela fala, isso é besteira, isso aí todo mundo tem, todo mundo supera. Não, para mim aquilo ali é verdade. E eu respeito aquilo ali como verdade. Então eu trato aquilo ali da melhor forma possível para que a pessoa não tenha. Sim, o que para um é um monstro, para outro não é. Aí a gente vai entrar dentro da fenomenologia. Fenomenologia é a ciência que estuda como a sua mente ela capta fenômenos. Né? Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, a gente está falando aqui agora pelo celular. A gente está com uma tecnologia agora que quando o homem foi à Lua ele não tinha. Quando não tinha esse online que a gente está falando agora, tinha uma transição de tempo muito grande. Né? Você mandava uma imagem lá da Apollo, não sei qual, chegava aqui, às vezes, sei lá, dias depois. Hoje não. Até com o estudo da física quântica é possível de hoje a gente estar fazendo o que a gente está fazendo aqui agora. De mandar uma foto aqui e aparecer ali do outro lado. Então, assim, hoje nós temos uma tecnologia que nem a NASA tinha. Mas eu posso usar essas... Eu estou aqui com o meu celular na minha frente e a gente está conversando. Isso aqui, para mim, pode ser somente um celular ou ele pode ser muito mais do que um celular. Vai depender da interação que eu tenho com esse fenômeno, que eu tenho com esse objeto. Quanto mais interação eu tiver com esse fenômeno, com esse objeto, maiores serão as respostas que eu terei para essa demanda. A patologia é a mesma coisa. Quanto mais interação eu tiver com a patologia,
tendo um bom repertório de respostas para as demandas que ela me ataca, maior vai ser as respostas que eu terei para ela. Ou seja, ela não vai ser aquele monstro tão grande que todo mundo pinta. Por quê? Porque eu estou tendo uma interação maior com ela. Se eu tiver uma interação menor, por exemplo, esse aparelho que está aqui na minha frente, ele pode ser simplesmente só um celular e mais nada. Mas ele é muito mais do que um celular. Mas eu só entendo que ele é um celular. Então eu vou tratar ele como um celular. Mas se eu entender que existem outras funções, para além dele ser um celular, eu posso abrir uma rede social, um WhatsApp, enfim, eu posso usar posso fazer N coisas com esse aparelho, a patologia é a mesma coisa. Se eu tiver uma interação maior com ela, eu vou ter mais respostas para combater essa patologia. Então, às vezes tem pessoas que chegam para mim, e falam assim, mas eu estou passando por situação assim, assim, claro. Você já tem repertório de resposta para essa demanda sua. Mas beleza, vamos relembrar, vamos falar de novo, entendeu? Assim, a psicologia... Quem fala que é frescura, é isso? Sim. Para uns é frescura, para outros não. Para aquela pessoa que acha que é frescura, é porque ela tem um repertório de respostas maior para aquela demanda. Para aquela pessoa que para ela aquilo ali é um peso muito grande, ela vê aquilo ali como um monstro, ela não tem esse repertório. Mas um ser humano, ele é um ser inteligente, ele aprende, e a gente ensina, a gente vai ensinando, né? Acho que assim, o papel do psicólogo não é reter ninguém, é psicoeducá-lo para que ele, um dia, ele largue essa muleta e ele passe a andar sozinho. Claro que tem os casos de psicoeducação, tem casos de potencializar as habilidades. O psicólogo, ele só não trata a patologia, ele trata potencialidades também. O cara é bom e ele quer ser melhor, que a pessoa... a gente pode tratar uma Mas nesse caso, assim, que a pessoa está falando com a família dela, está sinalizando que não está bem, então ela já viu que não pode contar com a família. O que ela faz? Procurar um especialista. Acho que é melhor, assim, às vezes a gente não sabe de todas as coisas, mas a gente tem que saber pelo menos orientar. Né? Olha, às vezes amigos procuram a gente, se pessoas que não são profissionais da psicologia ou da área da saúde, olha, estou passando por um problema assim, pelo menos indicar, olha, procura um médico, procura um clínico geral. Aí o clínico geral fala, olha, se você está tendo, eu oriento, você procura um neurologista, um psiquiatra, um ginecologista, um endócrino, um ortopedista, ali você vai ter os encaminhamentos. Então não adianta você ficar pensando, né, que a pessoa entenda. Assim, é complicado porque assim, quando eu tô com o paciente ali, né, eu não tô com o pai e com a mãe. Sim. Não tô com os dois ali. Às vezes o pai e a mãe, eles se propõem a conversar com o psicólogo, aí eu pego e explico. Tá acontecendo isso e isso, que para você é besteira, para ela não é, então tem que ter esse entendimento. Nós vivemos hoje numa sociedade que a gente vive hoje numa geração que é totalmente diferente da geração passada. A geração passada, eu sou de uma geração que quando tinha que fazer monografia, a gente tinha que ler livro. Quando tinha que fazer trabalhos, a gente tinha que pegar revista, recortar. A gente tinha que, assim, a gente colocava o cérebro mais para funcionar. Hoje não, está tudo muito fácil. Qualquer coisa eu dou uma bugada e ele vai dar. Então hoje o cérebro está sendo muito menos usado do que antes. Quando você usava mais antes, aí a probabilidade de você ter uma patologia mental, ela é menor. Não é nula. Ela é menor. Exato. E nem estou dizendo que uma geração é melhor do que a outra, tá? Todas elas são só diferentes. É isso. Sim. Uma pergunta que a gente recebeu aqui, ó. Percebo que meu amigo não está bem. O que posso fazer para ajudar? Indicar. Fazer indicação. Além de indicar. Se você já se você já tem uma... Assim, eu acredito que tem coisas que a gente passa na nossa vida que não são à toa. A gente passa por situações na nossa vida que daqui para amanhã a gente vai estar edificando outros. Eu tive problema com depressão e eu estou sabendo que um amigo meu teve depressão, está tendo depressão, ou está tendo sintomas da depressão. Olha, amigo, eu já passei por isso. Cara, olha só, eu passei por isso, eu sei que é difícil, eu compreendo totalmente o que você está passando, mas olha só, eu vou te dar o caminho das pedras.
faz assim, 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 procura médico, É o que procura a uma gente ajuda está médica. fazendo aqui agora, né? Sim, orientando as Eu pessoas. estou muito feliz de fazer essa live. A psicologia, ela não só trata dessas questões, mas ela trata também de uma psicoeducação, né? Você educar a mente. A mente, ela precisa ser educada. Exatamente. Henrique, outra pergunta aqui. Eu queria fazer terapia, mas tenho medo dos outros acharem que é loucura ou doença. Aham. Como proceder? Isso aí, isso aí, cara, isso aí. Eu botei uma frase no Instagram umas semanas dessa aí, que tá assim: não procura psicólogo quem tem problema. Problemas todo mundo tem. Procura psicólogo quem quer resolver os seus problemas. Quem quer resolver problema, cara, é que vai procurar. Tá? A vida, eu acredito que a gente só vive uma vez. Então, assim, ficar perdendo tempo achando que a coisa vai ser loucura, o que vão achar. Gente, isso aí. Eu vou contar uma historinha rápida aqui, que eu contei até, estava até conversando com um paciente aqui anteriormente, e eu contei essa história para ele, que a gente chegou também numa questão do que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer. É uma historinha, a história do menino velho e o burro. Acho que eu já contei para vocês essa história. Lá no Nordeste do Brasil teve uma fome muito grande e o velho, ele tinha um burro e ele chegou e falou assim: olha, a minha família está passando fome, então eu só vou pegar meu neto, vou pegar o burro e a gente vai na cidade vender o burro. Aí eles estão andando e no meio do caminho, tá o velhinho em cima do burro, a criança andando embaixo e eles andando em direção à cidade. E depois aparece uma pessoa no meio da estrada e fala assim: isso é inaceitável. Um velho cheio de saúde e uma criança andando aí, poxa, isso é um absurdo, isso aí é maus tratos à criança. Aí o velho escutou aquilo, pegou e falou assim: assim que tem razão. Aí ele desceu do burrinho, pegou o menino, colocou em cima do burrinho e eles continuaram andando. Aí chegando um pouco mais à frente, aí vem uma outra pessoa e olha essa sensação absurda. Um velho andando debaixo de sol e uma criança cheia de saúde em cima do burro. Isso é um absurdo, é algo inconcebível. Quando o burro é um animal de carga, poderia muito bem estar levando os dois. Aí o velhinho escutou aquilo e falou assim: ele tem razão. Aí subiu os dois no burro e os dois foram andando em direção à cidade. Chegando próximo da cidade, vem uma pessoa que é da Sociedade Protetora dos Animais. Aí olha, assim: isso é um absurdo. Maus trata os animais. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? As pessoas vão falar da gente de qualquer forma. Não importa o que você faça. É impossível agradar todo mundo. É impossível agradar todo mundo. De uma forma ou de outra, as pessoas vão falar da gente. Não tem como. Todo mundo vai ter uma opinião. Todo mundo vai ter uma opinião. Mas acho que assim, a vida ela é muito curta para a gente não buscar um tratamento, não buscar querer melhorar. Né? Daqui a pouco a idade vai passando, as fases da nossa vida, a maturidade vão passando, coisas que você gostaria de fazer no passado, de repente agora você já não vai ter mais condições. Por exemplo, eu tenho 16 anos de casado com a minha esposa e a gente resolveu ter filho agora, depois de 15 anos de casado. Cara, assim, antes a gente viajou, a gente fez um monte de coisa. Hoje eu não tenho essa condição, estou numa outra fase da minha vida, eu não tenho como reviver isso tudo que eu fiz. Foi uma fase e a gente vai passando de fases ao longo da nossa vida. Então, quanto antes a pessoa procurar ajuda, é o melhor. Não importa se vão pensar que é maluco, não importa. Maluco é a vida que a gente leva aí. Essa loucura. Trabalhar 10 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta-feira, chegar em casa, ainda tem que ficar trabalhando em casa. Isso é loucura. Isso aí tem que ter vergonha. Tem que ter vergonha de fazer isso. De chegar em casa sem ter mais tempo para fazer nada. Isso que é loucura. Não é loucura procurar psicólogo. Loucura é fazer isso o resto da vida e daqui a pouco, sei lá, sai do trabalho, saiu sem, sabe? Então, mas vai lá. Henrique, deixa eu só fazer a última pergunta, porque o Instagram vai fechar a live daqui a 8 minutos, então tem que ser muito rapidinho. Mas a gente sabe que tem algumas pessoas aqui que estão assistindo a gente que são cristãs, né, assim como a gente, e acreditam na Bíblia. E quando se depara, né, com esse quadro de cristão, pode entrar muito em conflito com o que a gente aprende, né, na Bíblia, de somos mais que vencedores, saúde nos pertence. Como é que faz para conciliar esses conceitos, esses conflitos com o que você está sentindo e com essa patologia? Rapidinho.
Jesus era um homem equilibrado. Eu nunca vi desequilíbrio em Jesus. Lucas era médico. Não deixou de praticar medicina porque ele se converteu a Cristo. Ele continuou sendo médico. Né? Paulo, ele pede para Timóteo tomar um pouco de vinho porque faria bem a patologia que ele estava tendo ali naquele momento. Pasta de figo, né? Lá em Isaías também. Sim, vai falar do rei Ezequias, do emplasto que ele colocou por causa dos cortes dos... Assim, não é negar, gente, olha. Isso aí eu vou ter que entrar numa parte teológica um pouco mais complicada de se explicar. Mas assim, a partir da queda do homem, a gente ficou... se eu sair na chuva, eu posso pegar um resfriado. Mas ao mesmo tempo também eu tenho consciência que Jesus me curou na cruz do Calvário. Né? O que Jesus fez por mim é maior do que aquilo que o mundo me apresenta. E tudo isso eu recebo pela graça. Eu não recebo porque eu sou legal, eu não recebo porque eu sou bonzinho, eu não recebo porque eu sou frequentador da igreja, que eu sou rato de igreja, ou porque eu leio a Bíblia todo dia. Não recebo pela graça. Nada a ver com isso. Ele me entrega porque ele é bom, simplesmente isso. Se ele me entregasse por todos esses fatos que eu estou colocando aqui, aí seria meritocracia, não seria graça. Eu estou fazendo algo para que ele possa fazer algo por mim. Mas não, muito pelo contrário, ele já fez primeiro, ele já me entregou primeiro todas essas coisas. Claro que existe uma prática, a gente entende tudo isso, mas é uma prática em amor. Eu pratico a palavra não porque ela me manda, eu pratico porque eu sou apaixonado por ela. É muito diferente. É muito diferente. Tudo, né? Não raiz, né? Sim, você tem que fazer algo para receber. Não tudo. Sim, eu pratico porque eu sou apaixonado por ela. Eu não pratico porque me manda, porque Deus vai mandar um raio, nem nada disso. Não, eu faço as coisas porque Ele me ama e eu sou apaixonado por Ele. Então tudo que está ali, se eu busco uma vivência ali, é por causa da paixão que eu tenho por Ele ter feito antes por mim, sem eu merecer e nem ter vindo à vida ainda. Então, assim, quanto mais eu me achego a Cristo, quanto mais eu me achego à palavra de Deus, agora entrando dentro da teologia, quanto mais eu me achego à sua palavra, características da palavra começam a ser emanadas de mim. Fruto do Espírito vai ser emanado, mas o fruto não é meu, é dele. Mas o fato de eu estar nele está me proporcionando a ter uma vida, a ter comportamentos que ele teria se ele estivesse andando aqui. Porque o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Eu estou produzindo porque eu estou nele, eu não estou produzindo porque eu estou forçando essa produção. Eu não forço a produção. A árvore não força para dar fruto, ela simplesmente dá fruto porque é a natureza dela. E quando eu dou fruto, eu não estou dando fruto para mim. Eu estou dando fruto para os outros. O que eu estou fazendo aqui não é para mim. O que eu estou fazendo aqui é para os outros. O que eu estou fazendo aqui é justamente uma árvore comendo do próprio fruto, né? A árvore não come do próprio fruto. A árvore produz para que outros possam se alimentar dela. Então, se hoje as pessoas estão aqui assistindo essa live, é porque elas veem em vocês e em mim algum fruto. Elas estão observando que a gente está produzindo algo e essa produção atrai essas pessoas até nós. Ninguém forçou ninguém estar aqui. As pessoas estão vindo porque elas viram em vocês e em nós alguma coisa. Falam assim, eles estão... são pessoas de referência, então o que eles forem falar ali provavelmente é algo que vai me edificar. Então eu vou estar ali junto deles. Ninguém está aqui obrigado. As pessoas estão aqui porque enxergam em nós fruto. Estão se alimentando agora. Agora a questão toda depois de tudo isso aqui que a gente está conversando agora, é o que as pessoas vão fazer posteriormente. O que vai ser feito posteriormente nisso. Né? Porque tudo que a gente está fazendo aqui... Tudo que a gente está fazendo aqui, e tudo que a gente está fazendo aqui agora são sementes que estão sendo lançadas. Agora, em que terra está caindo essa semente? Parábola do semeador. Depois de ler lá, não vai dar tempo de falar, mas Marcos capítulo 4. O que está sendo feito com essa semente? É o que vai dar fruto na vida das pessoas. A gente está fazendo a nossa parte, lançar. O que as pessoas estão fazendo do outro lado agora, aí é a responsabilidade dela, de estar pegando essa semente e estar frutificando. Sim. Cada coração é um solo, né? Cada coração é um solo. Olha, temos 3 minutos, mas a gente quer te agradecer, Henrique, porque você aceitou, topou de cara. No meio de um monte de consulta aí, né? No meio de um monte de consulta.
As meninas aí, né? Podia ir para com as meninas, mas não escolheu. Daqui a pouco tô indo pra lá. Terminar aqui, já tô indo pra lá. E tem que botar elas pra dormir. Tu vai curtir. Eu espero, gente, que vocês também tenham gostado. Eu vou salvar essa live, vou publicar também. Isso aí. E a galera aí que quiser contactar o Henrique, só chamar ele no Instagram, né? Se o Henrique quiser falar alguma coisa também. Nós temos 25 segundos. Eu primeiro agradecer aí vocês pelo convite, pela confiança e também à disposição se vocês precisarem de alguma coisa. Tá bom? Pode me mandar A gente mensagem. também. Eu só vou demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo. Ele sempre responde, gente. É Responde. verdade. Tá bom? Gente, obrigada. Faltam 10 segundos, mas fiquem com Obrigado Deus. por tudo aí, vocês aí, pela presença, pelo carinho.